Bem-vindo ao nosso encontro no Ceifeiro de Cristo. O Ceifeiro de Cristo é um trabalho de evangelização. E convidamos você para participar conosco. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo anterior, que fala sobre salvação, condenação e reencarnação. Nós vamos primeiro orar, pedindo a direção do Senhor sobre esse estudo. Queria convidar você também a orar conosco. Amém? Querido e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua Palavra. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Nos dá sabedoria, nos dá graça para no aprendizado da Tua Palavra, na ministração dos Teus ensinos sagrados. Abençoe também essa pessoa que está do outro lado do vídeo, que está participando conosco. Que o Senhor esteja com a Tua mão de misericórdia estendida sobre a vida dele. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos dar continuidade. Eu queria falar com a pastora para fazer a leitura da introdução. E eu, antes de ler, eu quero apresentar pastor Joaquim Silva, meu esposo, pastor Robson, meu genro filho. E irmã Rosilene, minha sogra. Amém? Ela vai ler então a introdução da lição, né? Este estudo ou doutrina não visa questionar ou debater a fé ou a religião de ninguém, e sim fortalecer o conhecimento, a esperança e a fé de todos os que são chamados por Deus. Chamados, então, aí está falando Judas, né? Ainda Judas 1 diz assim: Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Pastor Rob, viu aqui? Chamados. É um chamado. A vocação, a salvação, ela acontece por isso, né? Chamado. Chamado. Deus é que chama, né? É Deus que chama. Então a pessoa muitas vezes está querendo ir a Deus, mas ele não foi chamado. Não vai. O morto não levanta sozinho, não sei que Deus... Pois é. E a Bíblia fala como está morto. Né? Na aula passada a irmã Rosilene leu e fechou a nossa lição com maestria quando ela leu Efésios 2, né? O livro, capítulo 2 de Efésios é extraordinário. E começa no versículo 1, Ele vos deu vida. Ela vai dar continuidade lá. conferindo então com Judas 1 e Atos 2:39. Para viver e divulgar a fé cristã e a promessa de salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, conforme Mateus 6 e Lucas 7:47. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Então vimos aqui que Jesus tem poder para perdoar o pecado e também o pecador. Continua, vamos lá. E a promessa de salvação em Cristo Jesus, Lucas 7:47. Assim, portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Efésios 1:7 e Apocalipse 5:9. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, recapitulando, em Cristo Jesus, que morreu na cruz para perdoar nossos pecados, conforme essas referências que nós acabamos de mencionar, e tem ainda Apocalipse 5:9. Então vamos continuar aqui com a leitura. A doutrina da reencarnação e do purgatório anula totalmente o sacrifício vicário de Cristo. Se temos de reencarnar ou entrar para o purgatório para sofrer e depois ser salvo, então Cristo morreu em vão. Nós não precisamos do seu perdão e nem da ajuda dele para sermos salvos. Porém, a Bíblia, o único livro sagrado aqui na terra, onde o seu autor está presente, velando por ele, Jeremias 1:12. Aí Jeremias 1:12 está falando que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, afirma que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Para nos resgatar e nos salvar de uma condenação eterna
João 3, 1 Coríntios 15, 3 diz assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Então, essas passagens afirmam que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos resgatar e nos salvar de uma condenação certeira e eterna. Conforme João 3, 17 e 18. Deixa eu dar continuidade aqui, pastor Robson, só um pouquinho de ainda 1 Coríntios 15, 3, eu vou ler aqui do 12 também e o 13, que diz assim, né? Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Sim, e somos achados por falsas testemunhas de Deus, porque testificamos que Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. Vamos lá para o verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos... João 3,17 diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes fossem salvos por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no unigênito Filho de Deus. Olha aí, quem não crê em Cristo, então, já está condenado. Tem mais outra passagem aí? Tem uma passagem aqui de 1 Coríntios, Lucas 16, 22, diz assim, até o versículo 31, longo texto, hein? Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Você está falando do rico Lázaro, né? Até na televisão passou em uma novela aí, o pessoal sabe. Levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, esse rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em tormento. E ele disse: e além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm lá Moisés e os profetas, que é a Bíblia, né? Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós vimos aqui, pastor Robson, e o pastor Rosilene, que Lucas está narrando isso aí baseado na palavra de Cristo. Foi Cristo que deu que ministrou essa palavra, não foi isso? E esse texto que nós lemos toda, essa introdução, todas que nós lemos, há muitas coisas assim, né? E os textos que o senhor leu, muito ricos, né? A irmã Rosilene leu essa introdução diz sobre a promessa da salvação, e também tem uma palavra aqui na introdução que diz que tem algo que anula totalmente o sacrifício de Jesus. O senhor leu lá os textos dizendo que Jesus morreu para nos salvar. Então, a grande questão de tudo isso daqui é que a Bíblia diz que tem gente no inferno, tem gente no céu. Ou no purgatório. E como é que faz, né? A Bíblia dizendo que tem gente no inferno, como faz para não entrar no inferno? E qual é essa promessa que eu devo me agarrar de salvação? Segundo as escrituras que nós lemos aqui, que Jesus Cristo morreu para Deus me dar o seu perdão.
né? Jesus morreu para me dar o seu perdão. Essa é a promessa cristã a respeito da salvação, que Cristo morreu para que eu possa ser salvo. E esse texto aqui está dizendo que essas duas pessoas morreram e já foram para o seu destino. Seu destino. Na hora que ela morreu, cada um Já foi para o seu um disse que destino. desceu para a sepultura e o outro... Foi para o seio de Abraão. Então nós vimos aqui, esse aqui... No decorrer da lição, nós vamos comentar sobre isso. Esse aqui mas é porque está aqui na introdução. É muito rico esse assunto, pastor Rosileno, porque esse rico pediu, inclusive Abraão, para mandar lá na casa dele, dos irmãos, que ele tinha 5 irmãos. E nem era reencarnação, porque ele diz aqui, ó, se eles não ouvem lá as pessoas, os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém. A palavra não é ainda que alguém se reencarne, volte e pregue para eles, mas é ainda que ressuscite alguém dentre os mortos para voltar e pregar. Então Então a também... ideia de reencarnação, ela não aparece nas Escrituras. Não aparece. Então outra coisa aí, que se esse homem, se na realidade aquele espírito que chega lá nas sessões, lá nos terreiros, lá na sessão, que se faz na sessão espírita, se tivesse, podia invocar, se tivesse, por exemplo, se tivesse condições desse homem ir lá no centro espírita, porque naquele tempo já tinha espiritismo. Então esse homem podia falar, eu vou lá no centro espírita e lá vou falar, olha, eu sou irmão do fulano, Beltrano, eu quero que você chame ele aqui para me conversar com ele, falar para ele não vir para cá, para ele mudar de lugar, porque eu estou lá nesse lugar e eu não posso sair de lá, para ele mudar de vida. Mas ele falou assim, pai, Abraão, manda lá. Por que ele não veio então? Ele mesmo não foi lá, né? Por que ele não foi lá no centro? Ou mandou o Lázaro, né? Que talvez ele era um espírito bom, né? Lázaro é um espírito bom, ele era um espírito de porco. Deus não mandou Lázaro, Deus não mandou ele, Deus não mandou ninguém, né? Mas Abraão falou assim, olha, quem está aqui não pode passar para lá, nem quem está aí passar para cá. Tem um grande abismo. Um grande abismo, olha, um grande abismo. E quem falou isso foi Jesus. E deu a responsabilidade para eles ouvirem a lei e os profetas, que é a Bíblia. A Bíblia está lá para vocês. Então a responsabilidade de você conduzir a sua fé, você não pode deixar para os guias, né? Porque Jesus está dizendo que você tem que ouvir a lei e os profetas. Interessante que quando Jesus estava assim que ele ressuscita, e aqueles 2 discípulos estão indo em caminho da cidade de Emaús, e aí a Bíblia disse que Jesus, começando por Moisés, e Salmos e os profetas, disse tudo que a respeito dele estava escrito nas Escrituras. Ou seja, Jesus jamais encarregou as pessoas na expectativa de se orientarem através de outra coisa que não fosse as Escrituras. Sempre que alguém perguntava alguma coisa para ele perguntava o que diz a lei. Né? O que a palavra de Deus diz. Ele não diz o que o guia fulano de tal disse, o que o espírito fulano de tal disse. Não, ele sempre deixou como responsabilidade dos vivos se orientarem a respeito da palavra de Deus. E o texto diz, menina, que nós começamos a falar, pastora Rosilene, que quando as pessoas morreram, elas já foram direto para o seu destino. Igual aquele homem da cruz, né? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele já ia para o lugar dele, né? Para o lugar da onde ele decidiu ir enquanto vivo. E eu acho também que ele poderia acho que as pessoas poderiam dar mais ênfase à palavra diante do autor, de Cristo, o próprio Cristo. Foi Jesus que falou. Ele que falou, inclusive aqui em João, no capítulo 8, verso 23, ele falou que, e Jesus lhe dizia, vós sois de baixo, eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus está mostrando claramente que ele veio do céu, ele é diferente de todos os outros fundadores de religião, de opinião, ele é diferente. Jesus veio de lá de cima, ele sabia muito bem essa parábola aqui desse homem, que não é a parábola, foi um fato acontecido, que na realidade ele conhecia a história de Lázaro, ele conhecia a história desse rico, ele sabia disso aí. Uma coisa interessante, pastor, é que mesmo Jesus sendo Deus encarnado, aqui como homem, ele viveu a plenitude do ser humano. Porque quando ele ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e ele disse,
toquem em mim. Ele tinha corpo, ele tinha carne. Então, Jesus é Deus 100% e é homem 100% até hoje. Muito bem. Vamos ler a última passagem, que até acho que eu já li, pastor Robert, aí, mas para você ler o restante de 1 Coríntios 15, mas ver lá já, eu creio que dos 50 em diante, me parece. Eu só estava lendo aí, eu estava prestando atenção que quando o senhor leu lá que Jesus se tornou as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus se tornou, ou Jesus é compreendido nas Escrituras como o primeiro homem, né, que morreu e ressuscitou, né, sendo o primeiro homem, o modelo de como é que nós vamos passar, e que Jesus não é reencarnação de ninguém. Exatamente. Né, ele não é reencarnação de ninguém, e que está dizendo que a nossa fé seria nula, ou seja, seria uma fé sem nenhum tipo de razão, se nós não acreditássemos na ressurreição. Ou seja, a ressurreição não é uma coisa de somenos, de pouca importância nas Escrituras. Não é uma coisa, não, tudo bem, tem reencarnação e tem ressurreição. Não, não. A ressurreição é um pilar fundamental que sustenta a casa. Sem a ressurreição, sem a doutrina da ressurreição e colocar nela a reencarnação, a Bíblia diz que a nossa fé é nula, nossa esperança acaba, nós continuamos no pecado, Jesus de nada nos aproveita. E vã a nossa pregação. É vã a nossa pregação, é inútil. Se Cristo não ressuscitou. Agora é o seguinte, a nossa ressurreição, ela é uma certeza baseada na ressurreição de Jesus. Não é? As Escrituras deixam como garantia dessa promessa que a irmã Rosilene falou aqui na introdução, que nós temos uma promessa de salvação, e salvação, ela engloba a questão da nossa ressurreição, ou seja, eu posso viver despreocupado. Se eu morrer ou se alguém dos meus morrerem em Cristo, eu não preciso ficar preocupado porque eu vou ressuscitar um dia. Ou seja, o problema da reencarnação é que você não é você. Hoje você é o Silva, mas na reencarnação passada você foi a Tereza, na outra passada você foi Pastor Robson, até um animal. Ou até determinadas doutrinas, talvez não a espírita em si, do nosso país, né? Mas os países orientais, no hinduísmo, aquela coisa toda lá, que você pode ser mosquito, vaca, qualquer coisa, né? Ou seja, nós não somos... O espiritismo também, tem aqui também, no Brasil né? tem. Né? Então, o que significa que nós não somos... O nosso não, no espiritismo. Né? Então eu não vou ressuscitar. Porque quem que eu sou? Eu sou muitas pessoas. Embora eles falam que o meu eu verdadeiro é o meu eu interior, não é? E que ele pode estar em vários corpos distintos, mas a Bíblia compreende que o ser humano, ele é uma junção de três componentes, mas eles não são distintos, eles se interligam, não é? Ele é espírito, alma e corpo, não é? Para alguns diz que é ser espiritual e ser natural, ou seja, ele separado não é o ser humano. Eu não sou só espírito, eu não sou só corpo e eu não sou só alma. Quem eu sou? Eu sou esse ser que tem corpo, que tem alma e que tem espírito, né? Esse ser trino, né? E que na ressurreição, essas três realidades estarão juntas. O que é a morte? A morte é a separação do meu corpo, ou seja, quando o meu espírito separa do meu corpo, eu não existo mais, ou seja, eu não existo nessa vida. Então, o ser humano, para ser ser humano, ele precisa dessas três coisas. Então, se existe uma fé que diz que eu não sou corpo, isso aqui é só uma coisa provisória, ou seja, descartável, ainda que a minha natureza humana seja pecadora, qual a esperança que eu tenho? De acordo com o próprio texto aqui de 1 Coríntios 15, que um dia isto que é carnal se revestirá do espiritual, isto que é fraco se revestirá de poder, ou seja, eu teria um corpo glorificado, como foi, você estava dizendo, né? Como foi glorificado o corpo de Jesus. A reencarnação diz que não, né? Que apenas o meu espírito será aperfeiçoado. A fé bíblica diz que não é assim, que tanto o meu espírito como minha carne, como o meu corpo, ambos sofrerão no sentido que serão afetados
pela ressurreição. E a salvação engloba tudo isso, não só a minha condenação, me livrar da condenação do inferno, mas também tem um aspecto da minha pessoalidade. Tanto o meu corpo, quanto a minha alma, como o meu espírito, eles receberão influência da ressurreição. E eu, Robson, com esse corpo, com essa alma, e cada um de nós, de acordo com as Escrituras, terão seus corpos ressuscitados. Ou seja, você que tem sua mãe que já morreu, seu pai que já morreu, sua avó, seu filho que já morreu, sua filha que já morreu, um amigo querido, uma pessoa importante para você que já morreram, a Bíblia promete que se eles estiverem em Cristo Jesus, você também em Cristo Jesus, você tem a esperança de vê-los novamente, tal qual eles eram, apenas com o seu corpo glorificado, mas lá na glória você vai identificar, porque aqui no texto que nós lemos aqui, Jesus fala de Moisés, de Abraão, do Lázaro, e não de outras pessoas, né? Diz que aquele Lázaro que morreu era o mesmo que estava lá em cima. E aquele rico que morreu era o mesmo que estava lá embaixo. Isso que significa, pastor, que eu sou Rosilene. Para sempre. Para sempre. É. Eu não vou ser minha mãe, meu tio, meu filho, meu avô. Que bagunça. Olha aqui, eu vou ler aqui em 1 Coríntios. Tem muita fé para Eu vou continuar aqui em 1 Coríntios 15, Muita verso confusão. 51 em diante. Olha aqui o que está escrito. 1 Coríntios 15, 51 em diante diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Mistério, está vendo o que é mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados, Pastor, os que vivos. coisa Né? poderosa esse texto, gente. Você que está na sua casa e você que está aí, abre essa Bíblia, leia o 1 Coríntios 15 todinho, veja se está falando alguma coisa de reencarnação e olha o poder dessas palavras. Os que estiverem mortos em Cristo. Só parou no 51, agora é 52. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quem tiver na época desse arrebatamento, quem tiver com vida, vai ser transformado. Vamos ver aqui o 53. Porque é necessário que este corruptível, esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão ou o aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Bom, aqui nós vimos aqui Paulo falando que era um mistério que ele ia falar, ele está falando sobre um mistério, sobre esta ressurreição, que está falando aqui primeiramente dessa ressurreição, que seria o arrebatamento da igreja. Isso. Que esse primeiro ia ressuscitar os mortos e depois os vivos seriam transformados. Essa é a fé. Essa é a nossa É um mistério explicado. Explicado. Era um mistério. Era um mistério. Que agora foi explicado. Ou seja, se você tem expectativas de outras vidas, né, para que as pessoas tenham esperança de salvação, de acordo com esse texto sagrado e tantos outros da Bíblia, e esse texto não é um versículo isolado, né? Nós não estamos pegando um versículo e tirando ele do todo, nós estamos explicando quase que o capítulo todo,
dizendo para você o seguinte: se você esperar ter outras vidas, ou você acreditar que aquela pessoa que você conhece, que está vivendo uma vida errada, e que a outra vida vai repará-lo, na verdade, não. Ou ele vai morrer sem arrepender-se dos seus pecados, portanto, será julgado, e não terá uma outra oportunidade para repetir uma vida de novo, para melhorar, não tem. E também aqueles que em Cristo depositaram a sua fé, pode descansar em paz e enterrar o seu morto em esperança, porque eles vão ressuscitar, né? Esses aqui para a vida eterna, nós vamos ler no ponto 1 ali, que Daniel vai falar algumas coisas sobre isso também. Aí, Daniel. Então vamos ver aqui o item primeiro desse ensino, a pergunta número 1. Vou ler Isaías. Conforme Daniel 2, 12, 2, Isaías 26, 19, o que irá acontecer com os mortos de um modo geral? O que você acha? Nós já falamos muito sobre esse assunto. Mas de acordo com essas duas passagens, o que vai acontecer com os mortos? Você tem uma noção mais ou menos? O versículo diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o que vai acontecer com eles aqui, pastora? Muitos vão ressuscitar. Ressuscitarão. Aliás, os mortos todos ressuscitarão. Em Cristo, né? Não é reencarnação. Não é reencarnação. Não é reencarnação. Está falando aqui ressurreição. É. O Eu seu aí de eu Isaías. só queria abrir um parênteses aqui numa palavra que a irmã Rosilene falou para nós aqui outro dia, não sei se foi nessa lição ou na anterior, sobre a palavra encarnação, né? Quando ela estava dizendo que Jesus é Deus encarnado, né? Talvez você não está acostumado com essa expressão de encarnação e não reencarnação. A encarnação é uma doutrina bíblica muito importante e fundamental nas Escrituras, que diz que Deus Todo-Poderoso, né, se tornou um ser humano. E essa expressão de se tornar um ser humano é que ele ganhou corpo físico, né? Ele se encarnou. A pergunta de número 2. Existe vida eterna após a morte? Mateus 25, 46. Existe vida eterna após a morte? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na verdade, existem os dois, né, pastor? Tanto a vida eterna Como a condenação. quanto a condenação eterna. E a Bíblia está dizendo lá em Daniel, que a irmã Rosilene leu, que alguns vão ressuscitar, né? Uns para a vida eterna, Todos os mortos vão ressuscitar. Uns para vergonha eterna, vergonha eterna. e outros para a vida eterna. E Jesus, ele concorda com isso, dizendo: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos, né, para a vida eterna. Então existe vida eterna após a morte? Sim ou não? Sim, sim. Sim. A pergunta número 3. O que aconteceu com as pessoas santas que morreram antes de Cristo? Olha bem. O que aconteceu com as pessoas que tinham compromisso com Deus? Elas morreram. O que aconteceu com elas assim que Cristo morreu? O que aconteceu com essas pessoas? De acordo com a passagem que está aí, Mateus 27, 52 e 53. abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aí, pastor, como é que vamos falar sobre esse assunto? A pergunta é: o que aconteceu com as pessoas que eram santas, tinham compromisso com Deus, que morreram antes de Cristo? No dia da ressurreição de Jesus, muitos deles ressuscitaram também. Eles apareceram, eles andaram entre as pessoas vivas lá. Eles se tornaram vivos também. Imagine, se há reencarnação e se essas pessoas ressuscitaram, né? Então, o processo de reencarnação aí, ele não foi obedecido,
Não É foi. verdade. né? Porque Não. elas ressuscitaram, ou seja, elas não estavam vivendo, aquela pessoa que morreu, ela não estava viva em um outro corpo, Não. né? Nenhuma das pessoas que esperava a vinda de Jesus, elas não estavam vivendo agora, né, em um outro corpo. Não, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. É. Exatamente. Para que se abre sepulcro? Para exumar o corpo do morto, ou e aqui no caso, para o Pra morto sair. sair. Já saiu Olha morto. só, e a carne já estava em decomposição, Já tinha acabado. já tinha acabado, só o osso estava ali. Podemos até dizer como se fosse Abraão. Essas pessoas, o corpo delas ressuscitaram. Imagine então, se ela estava reencarnada em alguém, por exemplo, as pessoas dizem que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Então, mesmo que a Bíblia diz que para reencarnar alguém tem que morrer e Elias não morreu, né? Mas vamos imaginar que alguém que tenha morrido estava vivendo em um outro corpo. Né? Alguém fala, eu nasci lá no Paraná, mas eu sou da época lá da Inglaterra. Ninguém era da África, né? Que a pessoa não era da Inglaterra, Europa. E aí está dizendo que essas pessoas que morreram, elas ressuscitaram. Né? Então, as pessoas que defendiam a reencarnação naquela época ficaram... Como que eles iam responder uma coisa dessa? Inclusive nós vimos aqueles saduceus e muitos deles aí que criam na reencarnação. Depois nós vamos falar sobre eles. Então tinha muita gente naquele tempo que já acreditava nisso. Muito. Essa Mas doutrina Jesus falou assim, antiquíssima. você não conhece a palavra e Nem o poder de Deus. Então nós vimos aqui que essas pessoas, quando Cristo ressuscitou, em seguida elas ressuscitaram, como a pastora falou, ela disse que andaram pelas ruas e foram vistas por muitas pessoas. Imagina como que teve aquela sociedade que ela foi abalada, né? Abalada. Por essas informações poderosas, né? Terremoto, morto saindo da sepultura. Vamos ver o item 4 aí. Então, o que aconteceu? A resposta aí, pastora? O que aconteceu com as pessoas santas que morreram antes de Cristo? Como é que está aí a resposta? Ressuscitaram. Ressuscitaram. Está vendo aí? O item 4. Conforme Hebreus 9, 27, o ser humano está ordenado a morrer quantas vezes? Aqui está escrito assim. Hebreus, quanto aí? 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então morrer quantas vezes? Uma só vez. Mas aqui está falando uma coisa interessante, que está ordenado. Quem é que ordenou? Jesus. Ordenado. Deus ordenou. Jesus, né? Isso. Deus ordenou. Deus ordenou. Não é uma coisa seguinte, não está Na dependência de na religião. dependência de ninguém. Está ordenado Ordenado. ao homem É. morrer uma só só vez. Ou seja, se eu tenho reencarnação, e a ressurreição é interessante porque a ressurreição, quando alguém, Jesus ressuscitou dos mortos, né? E não morreu de novo. Mas tem outras pessoas que ressuscitaram, igual o Lázaro, ele morreu de novo. Então ele morreu duas vezes? Não, ele morreu é que Jesus anulou a primeira morte. Isso. Né? Ele desfez aquela morte, mas ele não nasceu uma segunda vez, Não. né? Nascendo de uma outra pessoa. Exatamente. Até Nicodemos, quando ele vai falar com Jesus, ele tem até uma pergunta irônica a respeito de Parecia Jesus. até que eu já conhecia muito bem a reencarnação. Não, e ele faz, porventura, até uma pergunta assim, de uma crença que ele tinha, mas uma ironia, uma pergunta irônica. Como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Mas como que um homem velho entra no ventre da mãe? Ou seja, a doutrina da reencarnação não é um homem velho entrar dentro do ventre da mãe, mas morrer e entrar um bebê dentro da mãe. Então, o judeu não tinha essa compreensão de reencarnação, não faz parte do escopo doutrinário, da fé doutrinária lá dos judeus e nem das escrituras sagradas, né? Inclusive o próprio Cristo falou para você, um sacerdote, você já velho, conhece essas coisas e não sabe o que é isso aí. E o texto que a irmã Zilene leu, ela faz uma separação tremenda. Ela fala assim, está ordenado ao homem, Deus ordenou, vai morrer, não tem jeito, vai morrer uma só vez, e aí já fala o que vai acontecer depois disso. Exatamente. Não fala assim, terá outras oportunidades. Não. Segue
O juízo. o juízo. Então, morreu depois disso, para todas as pessoas que morrem, depois da morte, não tem outras coisas a não ser o juízo, né? Elas terão que enfrentar o juízo de Deus. Não tem uma outra questão, um outro ponto, né? Porque senão as escrituras diriam. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, pastor Robson, diz assim: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito Feita aonde, pastor? no seu No corpo. seu corpo. O bem ou o mal É. vai receber. Então, Aí se nessa vida eu fiz bem, na outra eu fui ruim, não dá para distinguir. então aqui diz que todos vão ter que comparecer diante desse, depois que está lá em Hebreus 9, 27, que vão comparecer ao tribunal, nós vamos comparecer ao tribunal. Então o juízo é esse tribunal. Tem esse tribunal aqui, tem o tribunal do trono branco. Então nós vamos comparecer diante do tribunal para prestar conta. Ou seja, depois que o homem morre, ele vai prestar contas para Deus. A irmã Rosilene leu lá, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Não tem uma terceira opção. Não tem. Não tem outra, de acordo com as escrituras. Se você viu, está vendo que nós estamos lendo vários textos das escrituras, que é a compreensão lá do Velho Testamento, na boca de Jesus, na boca dos profetas, na boca dos apóstolos, a respeito da ressurreição. Pastor, então tá aí. O ser humano está ordenado a morrer quantas vezes? Uma só vez Vindo depois. o juízo Onde os mortos irão comparecer? diante do tribunal de Cristo. Diante do tribunal de Cristo, pastor Robson. Exatamente. Então, a nossa oportunidade, né? A irmã Rosilene leu lá para nós lá sobre as obras, né? Que a gente ia ver aqui, que as obras sim serão julgadas de cada um. Né? É o item 5º. Conforme Lucas 16, 22, o mendigo morreu e foi conduzido por quem? Nós já lemos esse texto, né? Já lembro. Por que então que foi conduzido aí? Pelos anjos. Pelos anjos. O que mais, pastor Robson? Para onde ele foi levado? Para onde é que ele foi levado, você sabe? Para o seio de Abraão. O seio de Abraão. E o rico também morreu e foi E o rico foi para onde? sepultado lá no Hades. Lá embaixo. Sepultamento é para baixo. Um subiu e o outro desceu. Teve uma diferença aqui, pastor Robson. Já na morte. Já na morte. É o que a Bíblia está dizendo desde Daniel, É. os outros textos, esse que nós estamos lendo aqui, esse outro aí que nós estamos lendo. Então tem Vida e muitas pessoas aí, pastor, que vão fazer a missa do 7º dia, vamos rezar pelo morto. Como é que fica isso aí? Já a pessoa ela não está tendo nenhuma base bíblica para fazer essas atitudes e está se enganando. Porque depois da morte a pessoa já foi para o seu lugar de destino. Ela não há nada que os mortos, os vivos podem fazer pelos mortos. Eu acho que tem até esse texto, né? Tem, foi lido em 1 Coríntios 15. Exatamente. Então, infelizmente, nós não estamos querendo que ninguém perca a sua liberdade de fé e de religião. Mas, de acordo com as Escrituras, não há nada que eu possa fazer de bem ou de mal para aquelas pessoas que já foram mortas. E também as pessoas que foram mortas não podem fazer absolutamente nada de bem e nem de mal para as pessoas que estão vivas. Acho que esse Provérbios 15, né, 11 vai falar sobre isso. Tá aí provérbio com vocês aí, o Mateus 23. Você vai qual, irmãos? Pode olhar Mateus aí. Eu vou para Provérbios aqui, então. Mateus, aí está Mateus 23. Provérbios 15. Então, Mateus 23 e 33, ele diz assim: serpente, geração de víboras, como podereis escapar da condenação do inferno? Então a pergunta é: existe o inferno? Tá pronto aí, né? Jesus falou. Existe. O próprio Jesus chamando ele de serpente, geração de víboras, como podereis escapar da condenação do inferno? Ou seja, o inferno não é aqui, minha gente. Aqui é o inferno. Aqui tem inferno também, né? Mas não é o inferno de acordo com o que a Bíblia está dizendo, não. Então aqui está perguntando se o inferno existe, de acordo com essa passagem aí.
A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Olha, até a sepultura está aberta diante do Senhor, quanto mais os corações. O item sexto, conforme Lucas 16 e o 23, e nós já lemos essa passagem, Já. onde foi parar o homem rico? Pastor Robson, Foi para o Hades, onde estão sendo atormentados. que é o que nós acabamos de ler aqui, que é o inferno, né? Este lugar está em cima ou embaixo, conforme Provérbio 15 e o verso 24. Está aí, pastor? O inferno está para cima ou está para baixo? Onde é que está esse local? Provérbio 15, 24. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O inferno então está para baixo. Está vendo? O inferno está para baixo. Onde está o rico. Nós vamos fazer somente mais uma parte aqui. A letra A e B dessa pergunta 6, pastor Robson. Ele estava se sentindo bem, né? O O rico. rico estava sentindo bem lá? Ah, não estava não. Ele estava em tormento, de acordo com o texto aqui. Tormento, é isso, pastor? Inclusive ele pediu, manda Lázaro molhar o dedo em água e refrescar a ponta da minha língua. E como é que estava Lázaro, pastor? Consolo, né? Ele estava sendo consolado. Ele disse que lá embaixo, lá na terra, ele estava em aflição, mas agora ele estava sendo consolado. Estava no paraíso, né? Paraíso. Então nós vamos encerrar por aqui essa questão. Aqui na lição sexta, nós paramos na lição sexta, Pergunta sexta. pergunta sexta, e queremos convidar você para continuar conosco nesse ensino. Nós iremos continuar, dar continuidade mais a esse ensino, e queremos convidar você para participar conosco. Vamos orar, pastor Robson, com essas pessoas. Nós queremos orar por você. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de falar sobre esse assunto. Não queremos que você nos leve a mal. Nós não estamos querendo atacar ninguém. Queremos mostrar aqui a fé bíblica. Mostrar que nós estamos aqui neste mundo e nós temos que tomar cuidado para onde é que nós vamos depois da morte. Nós temos que ter essa confiança, essa esperança. Qual a fonte mais autêntica que pode nos conduzir nesta área? Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse estudo e orar por você também. Você tem uma dúvida, você tem um parente enfermo, nas drogas, está desempregado, nós vamos orar também por você. Pensa no que você está necessitando e o pastor Robson estará orando juntamente por você. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, nosso Pai, eu te peço no nome precioso de Jesus que o Senhor possa abençoar os nossos queridos que estão nos vendo agora. Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre eles, sobre a família deles, sobre a casa deles, sobre o trabalho deles. Que a mão bondosa do Senhor possa curar, restaurar. Mas, sobretudo, meu Deus, que a compreensão das Escrituras penetre os seus corações, Sim, meu Pai, transforme o entendimento e que, de alguma maneira, eles possam refletir, meu Pai, a respeito de tudo quanto foi dito aqui e que a palavra do Senhor prevaleça no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe. Até lá, se Deus assim nos permitir.